A mensagem dessa noite tem como tema geral, tema maior, o ensino do apóstolo Paulo sobre a prática da oração. E o tema dessa noite especificamente é cheios de toda a plenitude de Deus. E vamos ver isso na oração que o apóstolo Paulo fez e fazia pelos Efésios, está registrada no capítulo 3 desta epístola, a partir do verso 14 até o 21. Nós vamos ler o texto todo agora, mas vamos lê-lo aos poucos. Se você quiser acompanhar, acompanhe na sua Bíblia, Efésios capítulo 3, a partir do verso 14. Ele começa dizendo: por essa razão, e para entendermos o que ele quis dizer com isso, que razão é essa, nós teríamos que nos reportar a tudo que já tinha sido escrito até o capítulo 3, para que pudéssemos entender o que ele quis dizer com isso. Porque a razão vem explicada desde o início da sua epístola. Mas nós podemos resumir dizendo que Paulo havia falado de sua compreensão do mistério de Cristo. E eu vou ler apenas os versos 4 a 6 do capítulo 3, que antecede a essa declaração dele, quando ele disse, por esta razão. Efésios 3, 4 e 6, ele diz, esses versos dizem assim: ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. O mistério é Cristo agindo e operando por meio do seu corpo, do qual nós, gentios, nós que não somos judeus, também somos participantes. O verso 6 diz: o mistério é que os gentios são co-herdeiros, ou seja, herdeiros com membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, todas as promessas feitas aos israelitas, aos judeus, nos alcançaram também por meio de Jesus Cristo. Então vamos à oração do apóstolo em favor dos Efésios, dos cristãos de Éfeso. Paulo, ao orar pelos cristãos de Éfeso, se punha de joelhos. Ele diz: eu me ponho de joelhos. É uma das poucas ocasiões em que essa expressão é usada, embora nós tenhamos informações no livro de Atos que ele fez isso. Pelo menos eu me lembro uma vez, quando ele se ajoelhou junto com aqueles que vieram para a sua despedida, antes que ele embarcasse no navio. Mas realmente não é muito comum nós vermos essa expressão no Novo Testamento, mas nós ficamos sabendo também que Jesus, lá no Getsemane, ele se dirigiu ao Pai de joelhos e foi mais além, prostrando-se diante do Pai. E é muito expressiva essa declaração: eu me ponho de joelhos, eu me dobro diante de Deus, eu me dobro diante do seu governo, eu me dobro diante da sua autoridade, eu reconheço que Ele é o meu Deus. E essa atitude fala por si só. Não porque é
uma atitude, porque podemos até nos ajoelhar sem que haja essa atitude no coração. Mas sempre que o fizermos, ela deve ir acompanhada de uma atitude interior. E mesmo que por inúmeras razões não o façamos, quando oramos, o nosso coração deve estar ajoelhado diante de Deus. Deve estar realmente reconhecendo com quem estamos falando e a quem nos dirigimos. Depois ele diz, eu me ponho de joelhos diante do Pai. E nós ficamos sabendo que ele dirigia a sua oração ao Pai, o que não é novidade, porque foi esse o ensino de Jesus. Ele nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus. E o Senhor Jesus nos ensinou a orar, dirigindo a nossa oração ao Pai, e que deveríamos fazê-lo sempre em seu nome, isto é, no nome de Jesus, e que sempre que o fizéssemos, ele nos ouviria. Então, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Mas nós ficamos sabendo também que ele dirigia-se ao Pai, porque ele é o Pai de toda a família, nos céus e na terra. Ele diz assim, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. De quem toda a família nos céus e na terra recebe o seu nome. Muitas vezes, quem sabe você terá indagado, quem é maior? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Teoricamente, teologicamente, eles são iguais em poder, em majestade, tudo que um é, o outro também é. Eles fazem tudo em comum, estão sempre juntos, onde um está, o outro está também. Eles não agem de maneira independente, nem separados um do outro. Mas como acontece em toda a família, pelo menos como deve acontecer, não é? O pai pode, no nosso caso humano, nem sempre é a pessoa mais capacitada, quem sabe do ponto de vista educacional, do ponto de vista de preparo, mas ele é o pai, é o chefe da família. E é importante que nós entendamos esse conceito que existe em Deus, na relação do Pai, do Filho e do Espírito, e deve existir na nossa relação com Ele, é também o mesmo que deve existir no nosso relacionamento na família. De quem toda a família nos céus e na terra, os que já estão lá e aqueles que hoje recebem sua voz de comando. Jesus nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, a sua vontade assim na terra como no céu. A vontade do Pai é feita no céu e ela é feita na terra quando nós pedimos que Ele faça a vontade dEle aqui na terra. Então, os que reconhecemos que Ele é o nosso Pai, também estão dizendo que reconhecem a sua autoridade, o seu governo, como o chefe, se podemos assim dizer, da família. Nós herdamos o nome do Pai porque fomos feitos seus filhos. Jesus deixou isso claro quando Ele ensinou que nos ensinou isso no Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. Ele disse assim: mas a todos quantos o receberam, isto é, Jesus Cristo, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É dessa forma que eu e você nos tornamos membros da família de Deus,
crendo e recebendo Jesus Cristo em nossos corações pela fé. Escrevendo a sua epístola aos Romanos, capítulo 8, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo escreveu assim: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. É um privilégio enorme pertencermos à família de Deus, tanto os que estão no céu quanto os que nos achamos ainda aqui na terra. Mas Paulo, ao orar pelos cristãos de Éfeso, ele orava para que eles fossem fortalecidos com o poder do Espírito de Deus. Peço a Deus, verso 16, que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. A versão antiga diz no seu homem interior. O que é o nosso homem interior? É o nosso espírito. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, isto é, o Espírito de Deus, mediante o Espírito de Deus no íntimo de cada um. Com que finalidade? Ele pedia que, segundo a riqueza da glória de Deus, Ele concedesse a nós, assim como Ele pedia pelos cristãos de Éfeso, que eles fossem fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Com que finalidade? Ele vai explicar isso na continuidade do texto. Ele continua dizendo: e assim, à medida que nós fôssemos fortalecidos com poder pelo Espírito de Deus, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Você vai dizer: mas nós já temos Cristo. Os cristãos de Éfeso eram cristãos porque eles já tinham Jesus nos corações. Mas veja que ele pede no verso 16 que eles fossem, assim como nós devemos ser, fortalecidos com poder, mediante o Espírito de Deus, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Como assim? Por meio do poder do Espírito, por meio do Espírito de Cristo. Essa expressão é usada para se referir ao Espírito de Deus. Ele é também citado como sendo o Espírito de Cristo. E como entender isso? Escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 3, 17 e 18, o apóstolo Paulo diz assim, está falando sobre o ministério do Espírito Santo. Ele diz assim: ora, este Senhor é o Espírito. O que ele está querendo dizer é que o Senhor Jesus se faz representar pelo Espírito. E o Espírito é o Senhor. Você vai dizer, como? Olha, Jesus disse que enquanto ele estivesse com eles não precisariam jejuar. E eu diria que eles nem precisavam orar. Se tivesse que pedir alguma coisa, pediriam a Jesus, que estava ali pertinho deles. Mas Jesus disse que um dia o noivo seria tirado, e que nesse dia eles jejuariam. E para que jejuamos? Por que jejuamos? Jejuamos para ficar mais sensíveis ao Espírito de Deus. Jejuamos para ouvir o Espírito de Deus no nosso íntimo. Ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. E quem é que na realidade se faz representar ali pelo Espírito Santo? É o próprio Senhor Jesus. E em 2 Coríntios 3, 17, 18, ele diz: ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade.
E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. A imagem de quem? Do Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Como pelo Senhor, que é o Espírito. Jesus se faz representar hoje através do seu Espírito. Ele explica isso muito bem quando o que ele falou está registrado no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 12 a 15. Jesus disse: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, uma referência ao Espírito de Deus, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque ele vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber o que é meu e anunciar isso a vocês. Por isso dissemos que o Espírito de Deus representa o Senhor Jesus. E quando nós ouvimos o Espírito, nós estamos ouvindo o que Jesus tem a nos dizer. Porque Jesus hoje fala através do seu Espírito, do Espírito Santo de Deus. Jesus, quando veio aqui à Terra, ele não falou por si mesmo. Ele disse que ele falava apenas aquilo que o Pai dizia para ele falar. Ele dizia que falava apenas aquilo que ele ouviu do seu Pai. E da mesma forma como ele ouvia, ele falava. E hoje nós temos aqui o Espírito de Deus falando aquilo que Jesus fala, agindo em nome do Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo, escrevendo aos Coríntios, usou essa expressão, como pelo Senhor, que é o Espírito. Jesus é representado hoje pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não fala em seu nome, ele fala sempre em nome de Jesus. Paulo orar pelos cristãos de Éfeso, então orava para que Cristo habitasse no coração deles. Ele está falando de uma habitação, de um controle, se a gente pode assim, se podemos assim dizer, de um governo de Cristo em nossos corações. Orava para que Cristo habitasse no coração deles e assim estivessem enraizados e alicerçados em amor. Ele diz: estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Então vamos procurar entender. O texto diz que, verso 16, a Deus que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Escrevendo aos Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, ele diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Da mesma maneira como vocês, quando creram nele, receberam-no, então continuem a viver nele. Não é para nós vivermos em nós, é para deixarmos que Cristo viva a sua vida em nós. Continuem a viver nele, viver por meio dele, estando enraizados e edificados nele. Ele está falando de uma vida em Cristo, que é vivida à medida em que somos cheios do Espírito, somos revestidos do poder do Espírito.
estando enraizados, edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Quanto mais temos de Cristo, quanto mais temos do seu Espírito em nós, mais crescemos em ação de graças. Uma das coisas mais maravilhosas que tem é você ver e perceber a diferença entre você e Cristo. É algo realmente fantástico. E eu sempre tenho pedido a Deus nas minhas orações que me deixe vê-lo. E saber distinguir. E é realmente algo tremendo, você poder ver quando é você, em você mesmo. E quando você vê que é Ele em você. É totalmente diferente. Dá para você saber completamente quem é um e quem é outro. Embora Ele viva em nós, a atuação dele é bem distinta da nossa. Paulo orar pelos cristãos de Éfeso, orava para que assim como todos os demais santos, eles pudessem compreender toda a grandeza do amor de Cristo. Efésios 3, 18 e 19, ele diz assim: isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Vejam, nós somos cheios de toda a plenitude à medida em que compreendemos o que Deus nos tem dado através de Jesus. Por isso é importante ouvirmos, lermos, estudarmos, meditarmos na palavra, e para entender o que eu e você somos em Cristo, e para que por meio da oração nós queiramos que isso seja verdade em nós, não porque não seja, mas porque nós pedimos a Deus para viver isso quando nós entendemos que é isso que Ele quer que nós vivamos. Ele fala compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Há muito tempo atrás começou-se a falar no que é tridimensional. O tridimensional abarca o comprimento, a largura e a altura. Mas aqui fala de algo muito mais amplo. Fala em profundidade. E quando pensamos em altura, nós temos que pensar no céu. E quando pensamos em profundidade, não tem fim. Então também não tem meios de medir a largura nem o comprimento. Por isso que ele diz, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Não há medida para expressar esse amor que Deus revelou em Jesus e que há em Jesus Cristo. O amor de Cristo por nós foi expresso na cruz. Conhecendo o amor de Cristo por nós, seremos cheios de toda a plenitude de Deus. Não conhecendo aqui de ouvir falar, mas entendendo quem eu e você somos, entendendo que fomos aceitos, não porque fôssemos melhor do que qualquer pessoa, mas porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E Ele continua nos amando, mesmo sendo nós ainda pecadores. Eu não estou dizendo que de uma vida no pecado, eu estou falando da natureza pecaminosa. E a menos que o Espírito de Deus nos controle, nós vamos errar muitas vezes. Agora, então o amor é a expressão do que Deus é. Por quê? Porque Deus é amor.
1 de João, capítulo 4, a partir do verso 7, nós lemos assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Que amor é esse? Não é amar quem ama a gente, não é amar quem nos trata bem, não é amar quem pensa da mesma maneira que você pensa. Não, é amar incondicionalmente. Esse amor que o Senhor tem por nós. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. É amor e ponto final. Ponto final em termos, né? Porque talvez seja o início de um entendimento que Deus quer que nós tenhamos. Nisso se manifestou o amor, o apóstolo João continuou dizendo: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Vez após vez temos falado aqui sobre isso. O plano de Deus não é que nós nos esforcemos para viver a vida cristã, nos esforcemos para fazer as coisas direitas. O plano de Deus é que nós simplesmente nos entreguemos totalmente a Ele para que Ele viva a sua vida em nós. E que nós entendamos que só podemos viver a vida como Ele a planejou para nós por meio dEle. Não é algo humanamente possível, é humanamente impossível. Os padrões de Deus são inatingíveis do ponto de vista humano. É por isso que eles só podem ser vividos em Cristo, por meio de Cristo e através de Cristo. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Não é sem razão também que o amor é também fruto do Espírito, é o primeiro gomo desse fruto, se assim podemos dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Faça isso e você não precisa guardar nenhum mandamento, porque se você fizer isso, você está guardando toda a lei. Como você pode manifestar o fruto do Espírito? Não é através de uma disciplina rígida, é permitindo que Cristo habite em seu coração pela fé. É reconhecendo a sua total incapacidade de viver e manifestar o fruto do Espírito. É pelo poder do Espírito Santo. É mediante o Espírito de Deus no seu íntimo, no seu homem interior, no seu espírito. 1 de João 4,9, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. É o amor dele, vivendo por ele mesmo em nós. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Cristo. Ser cheio de toda a plenitude de Deus é ser cheio de Cristo. Por isso também que alguém cheio do Espírito de Deus, cheio de toda a plenitude de Deus, não poderá se conter, mas vai compartilhar esse amor com as demais pessoas. É por isso que Jesus, antes de subir aos céus, ele disse:
Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A menos que esse amor esteja de tal maneira transbordando em nós, nós não temos condições de manifestá-lo. Isso só pelo poder do Espírito. Por isso, o poder do Espírito deve ser buscado muito mais do que nós podemos pedir ou imaginar. É por isso também que a igreja, mesmo sendo perseguida como foi, em Atos 8, versículo 1, a segunda parte do verso 1 e depois o verso 4, dizem assim: naquele dia, foi o dia em que Estevão foi apedrejado e morto. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Estavam sendo perseguidos, escorraçados, rejeitados, e iam por toda parte pregando esse evangelho. Por quê? Estavam cheios do Espírito de Deus. É por isso que Paulo, ao orar pelos cristãos de Éfeso, ele dizia assim: por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, nada menos do que toda a plenitude de Deus é o que o Senhor deseja para cada um de nós e para a igreja dele. Quer ela esteja aqui, quer ela esteja em outro lugar, onde quer que a igreja do Senhor estiver, é isso que ele deseja. A pergunta que fazemos é: será que podemos nos contentar com menos do que isso? Se nos contentamos, nós estamos muito aquém do que Deus tem planejado para mim e para você. E nós devemos perseguir isso, devemos buscar isso. A questão é perguntar ainda: isso é possível? Então ele responde a essa pergunta. Efésios, ele conclui a sua oração pelos cristãos de Éfeso, reafirmando o poder de Deus que opera em nós. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, não é uma questão do que eu posso, é uma questão do que ele pode. Então, não é o que eu consigo, é o que Deus pode. Eu não consigo nada. Eu não vou a lugar nenhum com os meus pés, com a minha experiência, com qualquer atitude minha, a não ser aquela quando eu me dobro diante do Pai e peço a Ele que Ele faça isso. Faça isso por mim, faça isso por vocês. E temos clamado a Deus que Ele faça isso com cada um de vocês, assim como faça isso também comigo. A Ele, pois, a Ele seja a glória na igreja. Deus quer ser glorificado na sua igreja.
A Ele seja a glória na igreja. E em Cristo, através de quem a igreja pode manifestar esse poder, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. Não é só naquela época, não. É por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então é isso. Eu convido você a fechar os seus olhos e, mesmo assentados como vocês estão, cada um fale com Deus sobre o que Deus terá falado com você nesta noite. E se você deseja que toda a plenitude de Deus se manifeste na sua vida, então peça isso a Ele. Você não é ouvido porque você é melhor do que ninguém. Você não é ouvido porque merece. Você não é ouvido nesse desejo, senão porque você tem realmente esse desejo. Não adianta falarmos da boca para fora. Poder do Espírito é para testemunhar de Jesus. Poder do Espírito é para manifestar a vida de Jesus. O poder do Espírito é para servir a Deus. É para servir sem reserva, sem medo, sem constrangimento. Fala de vidas disponíveis na mão dele para fazer a vontade dele. Então feche seus olhos e fale com o Senhor o que Ele tem falado ao seu coração. Você que está nos ouvindo agora em casa ou em qualquer outro lugar, peça que Deus encha você, revista você do poder do Espírito, para que assim habite Cristo em seu coração pela fé, estando você enraizado e alicerçados em amor, e sejamos assim tomados de toda a plenitude de Deus, depois de compreendermos qual é a grandeza desse amor, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Pai, nós pedimos que o Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, o Senhor opere em nós, para que a vida de Jesus seja manifesta em nós. Que o Teu Espírito nos tome, nos encha e nos faça transbordar. Não para nós, mas para outros, para que essa vida alcance muitas outras pessoas. Para a Tua glória, honra e louvor. Deus, faz isso conosco, faz isso com a Tua igreja, faz isso com o Teu povo. Em nome de Jesus, manifesta o Teu poder para a Tua única glória e louvor. Oramos em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre nós, agora e para todos sempre, todos nós agora e para todos sempre. Amém.